as consequências terríveis de mexer com um filho escolhido de Deus. Existe algo diferente em uma pessoa que foi escolhida por Deus. Você pode sentir isso. Você consegue perceber, há uma certa paz que as acompanha, uma força silenciosa que não vem do orgulho, mas da presença divina. Elas caminham por tempestades que teriam destruído outros, mesmo assim, elas emergem refinadas, não quebradas. Elas não lutam por atenção. Elas simplesmente carregam a luz que a escuridão não suporta. Mas não se engane, ser escolhido tem um custo. Isso atrai resistência, inveja, mal-entendidos e às vezes ataques diretos de pessoas que não compreendem a unção sobre a vida delas. Os escolhidos são frequentemente traídos por aqueles em quem mais confiaram, são ridicularizados por aqueles que tentaram ajudar e são alvos daqueles que se sentem ameaçados pelo seu propósito. Ainda assim, mesmo em toda essa dor, uma verdade permanece inabalável. Deus vigia seus escolhidos como um leão protegendo seus filhotes. Quando alguém se levanta contra um escolhido, não está apenas cruzando um limite humano, está pisando em território divino. Tocar em um filho de Deus é tocar naquilo que pertence ao céu. E a Bíblia deixa isso bem claro. Deus não aceita isso de ânimo leve. Quando um escolhido é maltratado, Deus não fica em silêncio. Ele age, ele intervém, ele defende. Você pode nem sempre ver isso de imediato. O escolhido pode estar chorando em segredo e o ímpio pode parecer prosperar por um tempo, mas, aos olhos do céu, a justiça já começou. O tempo de Deus é perfeito e sua defesa é feroz. As mesmas mãos que formaram o universo são as mãos que protegem seus escolhidos. Esta não é uma mensagem de vingança, é uma revelação da ordem divina. Os escolhidos de Deus não são intocáveis por causa de quem eles são, mas por causa de quem eles pertencem. Quando alguém trama contra eles, a batalha não é mais deles, ela se torna de Deus. E quando Deus luta por alguém, nenhuma força na terra ou no inferno pode parar o seu caminho. Então, esta noite, enquanto você ouve, lembre-se desta verdade no fundo do seu espírito. Aqueles que se levantam contra um escolhido enfrentarão o peso da justiça do céu, e aqueles que permanecerem firmes em seu chamado testemunharão que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Número 1. O próprio Deus intervém para defendê-los. Quando alguém ousa ferir, caluniar ou tramar contra um escolhido, não percebe com quem está realmente lutando. No momento em que um ataque é lançado contra um ungido de Deus, o céu toma nota. Não é mais um conflito humano, torna-se um assunto divino. Porque quando você vem contra alguém escolhido por Deus, você não está lutando contra carne e sangue, você está lutando contra o propósito do próprio Todo-Poderoso. Em toda a Escritura, há um padrão claro. Quando Deus marca alguém para o seu propósito, ele também assume a responsabilidade pessoal por sua proteção. Pense em Moisés, um homem que deveria ter morrido quando bebê, mas foi escondido e criado no próprio palácio de Faraó. O mesmo Deus que o preservou, depois dividiu o Mar Vermelho. Ou pense em Davi, o pastor que virou rei, que foi caçado por Saul como um animal. Repetidas vezes, Davi se recusou a se vingar com as próprias mãos, porque sabia de algo sagrado. A batalha é do Senhor. Essa verdade permanece a mesma hoje.
quando alguém mexe com o escolhido, desperta um sistema de defesa espiritual muito maior do que pode compreender. Deus entra na situação não como um observador silencioso, mas como um guerreiro ativo. Em Êxodo 14, versículo 14, Deus declarou: o Senhor lutará por vocês. Tão somente aquietem-se. Observe o que isso significa. Não são os escolhidos que lutam, é Deus quem age em nome deles. Há um poder que envolve aqueles que pertencem a Ele. Às vezes, as pessoas confundem humildade com fraqueza. Elas veem um escolhido caminhando em paz, orando em vez de discutir, perdoando em vez de retaliar, e assumem que o silêncio significa derrota. Mas esse silêncio é muitas vezes o som do céu se preparando para agir. Deus pode parecer quieto, mas ele nunca está inativo. Sua justiça pode parecer atrasada, mas nunca é negada. Faraó aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele oprimiu o povo de Deus, zombou de seus gritos e endureceu seu coração contra cada aviso. Mas quando ele se recusou a deixá-los ir, o próprio Deus desceu para a batalha. As pragas, o Mar Vermelho, a destruição final do exército de Faraó, tudo isso revelou uma verdade. Você não pode lutar contra Deus e vencer. O que Faraó não entendia era que os israelitas não eram apenas escravos. Eles eram escolhidos. E cada vez que ele os golpeava, estava atingindo a menina dos olhos de Deus. O mesmo padrão se repetiu na vida de Daniel. Seus inimigos tramaram contra ele, convencendo o rei a jogá-lo na cova dos leões. Mas quem fechou a boca dos leões não foi Daniel, foi Deus. Porque quando alguém ataca um escolhido, pode acreditar que está armando uma armadilha, mas Deus transforma isso em um testemunho. Os leões que deveriam devorar Daniel tornaram-se testemunhas da proteção divina. Então, quando você vir alguém tramando contra você ou falando mentiras para destruir seu nome, não se apresse em revidar na força humana. Lembre-se de quem te defende. Deus não precisa das suas mãos para fazer justiça. Ele simplesmente precisa da sua fé. Porque cada vez que você escolhe a paz, em vez do pânico, o céu se move a seu favor. O Salmo 105, versículo 15 diz: não toquem nos meus ungidos e não maltratem os meus profetas. Isso não é uma sugestão poética, é um decreto divino. Quando alguém ignora esse aviso, coloca-se sob o julgamento divino. Pode não acontecer da noite para o dia, mas as consequências são certas. Deus se levantará para defender aquele que caminha em obediência, humildade e propósito. E essa é a questão de ser escolhido. Você não precisa provar seu valor ou defender seu chamado. O mesmo Deus que te chamou irá te proteger. Ele vê o que foi feito a portas fechadas. Ele ouve os sussurros, as mentiras, a manipulação. E embora o escolhido possa sofrer por uma temporada, sua história nunca termina em derrota. A defesa de Deus nem sempre é barulhenta, mas é sempre definitiva. Em sua própria vida, pode haver momentos em que você se sinta cercado, quando as pessoas se voltam contra você, quando falsas acusações surgem como ondas, mas lembre-se disso, você não está lutando sozinho, você tem o apoio do próprio céu. E aqueles que se levantam contra você estão no caminho do fogo divino. Quando Deus intervém para defender um escolhido, ele não apenas silencia o inimigo, ele o expõe. Ele vira a batalha de tal forma que todos veem que foi a mão dele o tempo todo. O jogo vira
não porque o escolhido revidou, mas porque Deus lutou por ele. Então, se você é um escolhido, descanse nessa verdade. Você não está desprotegido. Você não foi esquecido. O mesmo Deus que defendeu Moisés, Davi e Daniel é o mesmo Deus que te defende hoje. Deixe seus inimigos planejarem, deixe-os tramar, mas também deixe-os observar o que acontece quando o céu fica do seu lado. Porque quando alguém mexe com um escolhido, não desperta a ira humana, desperta o poder do Deus vivo. E uma vez que Deus se levanta para defender os seus, ninguém pode resistir a ele. Número 2. Cada maldição que eles enviarem voltará para eles. Existe uma lei espiritual escrita na própria estrutura da criação de Deus. O que uma pessoa semeia, ela também colherá. Não é apenas um verso poético, é uma verdade divina que nunca falha. Quando alguém fala o mal, planeja a destruição ou envia trevas contra um escolhido, essas mesmas trevas voltam para quem as enviou. A palavra de Deus deixa claro: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Este é o patrimônio dos servos do Senhor. Isaías 54, versículo 17. Observe a palavra patrimônio. Isso significa que a proteção não é uma bênção temporária, é uma herança, algo que pertence aos escolhidos de Deus para sempre. Em todas as Escrituras há um padrão consistente. Aqueles que amaldiçoam o povo de Deus acabam caindo na própria armadilha que construíram. Amã aprendeu isso no livro de Éster. Ele passou meses tramando a morte de um homem fiel chamado Mardoqueu. Ele construiu uma forca, afiou seus planos e convenceu o rei a destruir todo um povo. Mas quando chegou o momento da verdade, a própria estrutura que ele construiu para Mardoqueu tornou-se o seu próprio fim. A maldição que ele criou voltou como um bumerangue com precisão divina, porque quando alguém amaldiçoa o que Deus abençoa, está apenas amaldiçoando a si mesmo. Essa é a natureza da justiça divina. Deus não precisa discutir, gritar ou se explicar. Ele simplesmente deixa as leis do seu reino se desenrolarem. Quando seus escolhidos são falsamente acusados, quando mentiras são ditas contra eles, quando intenções sombrias são sussurradas a portas fechadas, o céu escuta, os anjos registram e Deus age no seu tempo. Pense em José. Seus irmãos tentaram destruir seu destino vendendo-o como escravo. Eles pensaram que estavam silenciando o sonhador, mas tudo o que fizeram foi empurrá-lo para o lugar onde o sonho se tornaria realidade. A maldição que enviaram, a traição, o engano, tornaram-se a semente de sua própria humilhação. Quando a fome bateu, eles se curvaram diante do mesmo homem que tentaram arruinar. Deus transformou o mal deles em um instrumento de misericórdia. E a dor de José tornou-se a sua plataforma. É assim que Deus trabalha pelos seus escolhidos. Ele transforma cada maldição em material de construção para o seu propósito. Cada trama torna-se prova do favor divino. Cada ferida torna-se uma janela para a sua glória. E aqueles que tentaram prejudicar, nos acabam assistindo enquanto Deus eleva aquele que eles desprezaram. Há algo perigoso em falar contra alguém que caminha perto de Deus. Palavras são sementes. E quando essas palavras são mergulhadas em ódio ou inveja, elas brotam espinhos, não no solo do escolhido, mas no coração de quem as plantou.
Você não pode amaldiçoar alguém que está coberto pelo sangue de Jesus e esperar que a paz te siga até em casa, porque cada maldição sem causa volta vazia. Mas o Espírito, por trás dela, nunca desaparece. Ele volta como um bumerangue, buscando sua origem. Em Números 23, Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Mas cada vez que ele abria a boca, saíam bênçãos em vez disso. Deus literalmente reverteu suas palavras. Ele tentou falar destruição, mas o Espírito de Deus assumiu sua língua. É assim que a proteção divina é poderosa. Até seus inimigos tornam-se instrumentos de bênção quando a mão de Deus está sobre sua vida. Então, quando alguém mexe com o escolhido, quando faz fofoca, mente ou amaldiçoa, não está simplesmente pecando contra uma pessoa, está violando uma aliança. E Deus leva isso para o lado pessoal. A mesma medida que usarem para ferir, Deus usará para humilhar. As mesmas palavras que falaram para derrubar ecoarão de volta para expô-los. Mas note algo importante: os escolhidos não precisam amaldiçoar de volta. Eles não precisam retaliar, se defender ou provar nada. Seu silêncio não é fraqueza, é sabedoria. Eles deixam Deus lidar com o que é invisível para eles. Os escolhidos não lançam maldições. Eles plantam orações. E essas orações constroem muros ao seu redor que nenhuma maldição pode penetrar. Então, se você foi atacado, falsamente acusado ou traído por alguém que te desejou mal, tenha ânimo. Você não precisa lutar nas sombras. Apenas permaneça fiel, permaneça puro e deixe Deus lidar com a guerra invisível. Cada palavra, cada ato de maldade, cada semente de malícia voltará para o remetente. Não porque você exigiu vingança, mas porque Deus é justo. E se você está ouvindo isso, que sirva como um aviso também. Tenha cuidado contra quem você fala. Seja cauteloso antes de abrir a boca contra alguém que caminha com Deus. Você pode não ver a vida de oração dessa pessoa, suas lágrimas ou a aliança que ela fez com o céu, mas Deus vê e Ele aguarda. Porque quando alguém amaldiçoa um escolhido, está escrevendo sua própria profecia. Cada palavra maligna, cada esquema, cada tentativa de apagar sua luz apenas alimenta o fogo do seu chamado. O escolhido sobe mais alto enquanto a maldição cai por terra. Isso não é superstição. Isto é justiça divina. Então, lembre-se desta verdade no fundo da sua alma. O que quer que você envie para o mundo voltará multiplicado. Se você enviar bondade, encontrará paz. Se enviar maldições, encontrará o caos. Mas se você abençoar um escolhido, tocará o coração do próprio Deus, porque a vida dele é solo sagrado. E qualquer coisa plantada ali, boa ou má, sempre dará frutos de acordo com a sua espécie. Número 3, a própria paz dele será tirada. Há algo sagrado na paz que envolve um escolhido. Não é o tipo de paz que depende das circunstâncias ou o tipo que desaparece quando a vida fica difícil. É a paz de que Jesus falou quando disse: "A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." João 14 é divina, constante e sobrenatural. Não faz sentido para o mundo porque não vem do mundo. E quando alguém tenta ferir ou perturbar essa paz, acaba perdendo a sua própria paz. Não é meramente um sentimento, é uma presença.
Quando você é escolhido, o Espírito Santo habita em você. Você carrega a atmosfera do céu em seu espírito. É por isso que as pessoas que operam nas trevas muitas vezes se sentem inquietas perto de você. Elas não conseguem explicar, mas a sua luz condena as sombras delas. A sua fé agita o medo delas. A sua paz expõe a inquietação delas. E quando elas tentam destruir o que Deus colocou dentro de você, essa mesma paz de que elas zombam é a própria coisa que se afastará delas. A Escritura diz em Isaías 57, versículo 21, para os ímpios não há paz nenhuma. Não importa o quão bem-sucedidos eles pareçam ou quão convincentes soem suas mentiras. Você não pode tramar o mal contra um filho de Deus e dormir profundamente à noite. Você não pode amaldiçoar alguém que caminha em alinhamento divino e esperar que sua alma descanse. Porque quando você vem contra um escolhido, você se separa da cobertura da paz e entra no caos da sua própria rebelião. Pense em Saul, o primeiro rei de Israel. Ele mesmo já foi um escolhido, ungido por Deus, mas a inveja o consumiu quando Davi entrou em cena. Em vez de celebrar o próximo passo de Deus, Saul tentou destruí-lo. E a partir daquele momento, a paz deixou a vida dele. A Escritura diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 14. Note o que aconteceu. No exato momento em que ele se voltou contra o escolhido de Deus, o tormento entrou em sua mente. Suas noites eram inquietas, seus pensamentos eram sombrios. Sua paz se foi. Essa é a realidade espiritual da guerra divina. Quando alguém trava a guerra contra um escolhido, abre a porta para o tormento em seu próprio coração, eles não conseguem encontrar paz, não importa o que façam. Sua consciência torna-se pesada, seus relacionamentos desmoronam e sua alegria desaparece, porque Deus não deixará a paz coexistir com a perseguição. No momento em que você ataca um vaso de paz, você perde a sua própria bomo. E isso não se limita a reis ou profetas. Isso se aplica em nossas vidas cotidianas. Talvez alguém tenha mentido sobre você no trabalho, espalhado boatos ou tentado sabotar seu chamado. Você pode ter sentido a picada da traição, a confusão da injustiça. Mas, embora eles possam ter obtido satisfação temporária, a paz não permanecerá com eles. Não pode. Porque você não pode tocar no que pertence a Deus e permanecer intocado pela convicção. Às vezes, a perda da paz vem silenciosamente. Começa como ansiedade, insônia, inquietação constante. A mente deles repete o momento em que agiram injustamente, mesmo que finjam que não importa. Eles tentam silenciar isso com distrações, ocupação ou orgulho, mas seu espírito sabe que algo está errado. A mesma paz que tentaram roubar de você é a paz que agora imploram para encontrar novamente. É por isso que o perdão é tão poderoso. Quando você perdoa aqueles que te prejudicaram, você os libera do seu julgamento, mas também se libera da energia deles. Você permanece coberto de paz enquanto eles lutam com sua própria escolha. A justiça de Deus nem sempre atinge como um raio. Às vezes, ela sussurra no escuro, nas horas de insônia, quando a consciência não fica quieta. Provérbios 24,
17 e 18 nos avisa: não te alegres quando cair o teu inimigo, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e mal lhe pareça e desvie dele a sua ira. Esse versículo não serve para proteger o ímpio, serve para manter o escolhido puro. A justiça de Deus virá, mas nossos corações devem permanecer em paz. A perda da paz já é o castigo deles. A paz de um escolhido é um sinal da proximidade de Deus. É por isso que, quando alguém os ataca, não consegue replicar essa calma. Não podem roubá-la, imitá-la ou fingi-la. Podem tentar fingir que está tudo bem, mas no fundo sua alma treme porque você não pode destruir a paz e viver em paz. Olhe para Judas. Ele caminhou com Jesus, testemunhou milagres, ouviu a verdade e ainda assim escolheu a traição. Mas no momento em que entregou o Salvador, sua paz se estilhaçou. As moedas em sua mão eram pesadas, mas seu coração era mais pesado. A culpa o consumiu a tal ponto que ele não suportou viver mais um dia. É isso que acontece quando alguém viola o propósito divino. Eles perdem a única coisa que o mundo nunca pode dar de volta: a paz com Deus. Se você é escolhido, entenda isso. Sua paz é poderosa. É a sua armadura, não é passiva, é proteção. E qualquer um que tentar te despojar dela se encontrará atormentado pela ausência dela. É por isso que o inimigo odeia pessoas pacíficas. Porque a paz é a prova da presença de Deus. Então, se alguém te prejudicou, mentiu sobre você ou tentou trazer o caos para a sua vida, não deixe que isso abale seu espírito, mantenha sua paz. Guarde-a como um tesouro, porque, embora eles possam pensar que ganharam algo te machucando, eles já perderam algo muito maior. E mais cedo ou mais tarde, essa perda os assombrará. A paz pertence aos escolhidos. Ela não pode ser roubada, apenas entregue. E aqueles que tentarem tomá-la acabarão vendo sua própria paz desaparecer. Não porque Deus se deleite em seu sofrimento, mas porque Ele é justo. Quando você perturba a paz divina, você perturba a sua própria alma, e até que o arrependimento venha, essa tempestade não vai sossegar. Número 4. Seus planos entrarão em colapso, não importa o quão fortes pareçam. O inimigo sempre superestima seu poder. As pessoas que se levantam contra o escolhido, muitas vezes acreditam que seus esquemas são inteligentes, suas alianças inquebráveis, sua manipulação imparável. Elas olham para a quietude do escolhido e a confundem com fraqueza. Acham que suas mentiras serão acreditadas, suas armadilhas ficarão escondidas, seu controle durará para sempre. Mas sempre, sem falhar, seus planos desmoronam como areia sob uma tempestade. Porque não importa o quão forte algo pareça nas mãos do homem, não pode resistir à vontade de Deus. Deus tem uma maneira de desmantelar os planos dos ímpios de dentro para fora. Ele os deixa construir suas estratégias o tempo suficiente para que todos vejam o que fizeram. Então ele sopra e tudo desmorona. O Salmo 33, versículo 10 diz: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Não importa quem trama, o quão poderoso pareça ou o quão longe ache que foi, no momento em que esses planos vão contra os escolhidos de Deus, o céu intervém. Olhe para Faraó novamente. Ele tinha exércitos, poder,
recursos e autoridade. Os israelitas não tinham nada disso, eram escravos com fé. No entanto, Deus usou um mar para destruir a força de Faraó. As mesmas águas que se abriram para os escolhidos tornaram-se o túmulo do opressor. Esse é o padrão da reversão divina. A própria coisa construída para destruir o escolhido acaba destruindo quem a construiu. A vida de Saul é outro aviso. Ele tentou caçar Davi por anos, obcecado em eliminá-lo. Davi se escondeu em cavernas, chorou no deserto e clamou a Deus por misericórdia. No entanto, toda vez que o plano de Saul chegava perto, Deus o interrompia. Uma distração aqui, um atraso ali, uma súbita convicção no coração de Saul que o fazia parar o tempo suficiente para Davi escapar. Eventualmente, Saul caiu sobre sua própria espada. Não pelas mãos de Davi, mas pelo peso de sua própria desobediência. É isso que acontece quando alguém trava a guerra contra um escolhido. Sua queda nem sempre é instantânea, mas é inevitável, porque cada plano formado contra uma pessoa escolhida é construído sobre a rebelião, e a rebelião não pode permanecer em solo sagrado. Mesmo na história de Jesus, essa lei divina se mantém. Os fariseus pensaram que tinham vencido quando o pregaram na cruz. Acreditaram que o plano estava completo, o escolhido silenciado para sempre. Mas Deus tinha escrito uma reviravolta que eles não podiam imaginar. O que parecia derrota tornou-se a maior vitória da história. O plano deles não foi apenas destruído, foi usado por Deus para cumprir seu propósito. Esse é o milagre da soberania divina. Mesmo quando os ímpios pensam que estão no controle, eles estão, sem saber, servindo ao design maior de Deus. Cada traição, cada acusação, cada armadilha acaba sendo a própria ferramenta que Deus usa para elevar seu escolhido. Pense em José novamente. Traído, vendido, preso, os planos contra ele pareciam infalíveis. Seus próprios irmãos o despojaram de sua túnica, sua liberdade, seu nome, mas no momento em que chegou o tempo determinado por Deus, nenhuma porta de prisão pôde permanecer fechada. O copeiro lembrou-se dele. Faraó o chamou, e em um dia o escravo tornou-se um governante. O que seus inimigos planejaram para o mal tornou-se a plataforma exata para o seu propósito. É assim que Deus trabalha. Quando alguém toca num escolhido, aciona uma série de interrupções divinas. Cada vez que falam o mal, uma semente de colapso é plantada em seus próprios planos. Cada vez que conspiram no escuro, Deus brilha luz em lugares inesperados. De repente, portas se fecham, relacionamentos se quebram, oportunidades desaparecem e eles nem sabem por quê. Mas o céu sabe. Você pode não ver acontecer em tempo real, mas a reação em cadeia espiritual começa no momento em que o dano é feito. Deus não precisa ter pressa. Ele permite que a confiança deles cresça para que, quando a queda vier, todos vejam que foi ele quem derrubou o esquema. É por isso que o Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, pois em breve murcharão como a erva e secarão como a erva verde. Não há sucesso duradouro construído na injustiça, não há estabilidade na manipulação. Você não pode destruir um escolhido e construir paz sobre as cinzas, porque o que Deus estabelece não pode ser desfeito por mãos humanas. E para o escolhido, essa verdade é a sua âncora. Quando você vir planos se formando contra você, fique quieto, não entre em pânico.
Não se apresse em se defender. Você não precisa ser mais esperto que eles. Você só precisa esperar mais que eles. O tempo de Deus vai expor tudo. As mesmas pessoas que sorriram enquanto tramavam, um dia verão seus próprios fundamentos desmoronarem. Às vezes, Deus deixa o inimigo construir apenas para mostrar com que facilidade ele pode derrubar. Às vezes, ele permite que mentiras se espalhem apenas para que a verdade brilhe mais forte quando for revelada. É assim que a justiça divina opera, lentamente, silenciosamente, mas sempre perfeitamente. Se você é escolhido, lembre-se disso, nenhum plano, nenhuma fofoca, nenhuma arma pode resistir à mão que segura seu destino. As pessoas que se levantam contra você podem parecer fortes agora, mas força sem retidão é uma ilusão. Elas estão construindo castelos na areia. Então, mantenha a sua paz, mantenha a sua integridade, deixe-os planejar, deixe-os falar, porque cada esquema contra um escolhido tem uma data de validade e Deus é quem a escreve. Seus planos vão colapsar, sua confiança vai se estilhaçar e no final o mundo verá que nunca foi a sua defesa que te salvou, foi a soberania de Deus que te protegeu. Quando alguém mexe com um escolhido, não está lutando contra uma pessoa, está lutando contra a profecia. E a profecia nunca perde. Número 5. Deus usará o ataque para elevar o escolhido ainda mais alto. Há algo misterioso sobre como Deus trabalha. Ele não desperdiça a dor. Ele não ignora a traição. Ele não ignora a injustiça. Cada ferida infligida a um escolhido torna-se uma porta para algo maior. O que o inimigo pretendia para a destruição, Deus transforma em direção. O que deveria te quebrar, torna-se a ponte que te leva ao seu destino. Quando alguém ousa mexer com um escolhido, não está parando o plano de Deus, está empurrando-o para frente. A vida de José é a imagem perfeita dessa reversão divina, traído pelo seu próprio sangue, vendido por prata, falsamente acusado e jogado na prisão. No entanto, cada dificuldade o aproximava do trono. Seus irmãos pensaram que o tinham enterrado, mas eles estavam plantando-o. O que eles pretendiam para o mal, Deus usou para posicioná-lo para a grandeza. E quando José finalmente estava no poder, ele disse algo que ecoa pela eternidade. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é o hino de cada escolhido que já foi atacado. Deus transforma dor em promoção. Quando alguém se levanta contra um escolhido, pode acreditar que está causando dano, mas na realidade está ajudando a moldar o testemunho do escolhido. Quanto mais empurram, mais eles o impulsionam. Quanto mais ferem, mais despertam. Deus pega o que deveria destruir e o transforma em evidência de sua glória. A Bíblia está cheia desse padrão. Olhe para Davi, caçado, caluniado e subestimado. Cada momento que Saul o perseguia, Deus estava construindo um rei. Cada caverna tornou-se uma sala de aula. Cada batalha, uma lição. Quando Davi vestiu a coroa, ele não era apenas um governante, ele estava refinado. Seus inimigos o treinaram, sem saber, para o seu trono.
olhe para Jó. Um homem despojado de tudo. Amigos o traíram. Seu nome foi ridicularizado. Suas perdas foram profundas, mas após o sofrimento, a Bíblia diz: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. A própria provação que o inimigo enviou para esmagar, Ló tornou-se o solo da dupla restauração. Quando você é escolhido, você não apenas se recupera, você sobe mais alto do que antes. E claro, olhe para Jesus, traído por um que ele amava, falsamente acusado, humilhado, crucificado. E ainda assim, em sua hora mais sombria, nasceu a maior vitória do céu. A cruz não foi o fim de sua história, foi a chave que abriu a ressurreição. Cada cravo, cada ferida, cada insulto tornou-se parte de um plano divino que o elevou mais alto do que qualquer um imaginava. É isso que acontece quando as pessoas tentam destruir um escolhido. Elas não percebem que estão ajudando a cumprir a profecia escrita sobre eles. É por isso que Deus nos diz para não temer a adversidade. Os ataques podem doer, mas também curam de maneiras estranhas. Eles purificam, esclarecem e fortalecem o escolhido. Cada vez que o inimigo ataca, ele acidentalmente revela mais do propósito do escolhido. Porque sem traição não haveria crescimento. Sem rejeição não haveria redirecionamento. Sem dor não haveria poder. Então, quando alguém mexe com o escolhido, está escrevendo o roteiro do seu próprio fracasso e do sucesso do escolhido. Quanto mais eles pressionam, mais alto Deus levanta. É como se Deus dissesse: obrigado por tentar enterrar meu filho. Agora observe, enquanto eu o levanto. É assim que funciona a elevação divina. Ela nasce no fogo, é forjada na traição e coroada na fé. O escolhido não sobe revidando, ele sobe permanecendo fiel. O inimigo não consegue entender esse tipo de força porque ela não é humana, é santa. É a força que confia quando tudo dói. É a fé que louva enquanto sangra. É a paz que diz: até isso servirá ao seu propósito. Você vê, o escolhido não apenas sobrevive aos ataques, ele ascende através deles. As mesmas pedras atiradas para feri-lo tornam-se os degraus que ele sobe. As mesmas palavras destinadas a amaldiçoar-lo tornam-se os ventos que o levam mais alto, porque Deus não desperdiça nada. E é por isso que aqueles que prejudicam um escolhido acabam sempre assistindo em silêncio enquanto Deus os abençoa além da medida. Não é para humilhar ninguém, é para provar que ninguém pode parar o que o céu já começou. Se você é escolhido, sua dor não é sem sentido. Cada batalha está moldando sua bênção. Cada ataque está refinando sua unção. Você pode não ver agora, mas está sendo elevado através da perseverança. Deus está preparando uma mesa diante de você. E às vezes as próprias pessoas que tentaram te destruir terão que te ver comer. Então, quando os ataques vierem, não entre em pânico. Não perca a esperança. Lembre-se de quem você é. A dor que você sente agora não é castigo, é preparação. Porque cada vez que alguém tenta quebrar um escolhido, Deus o reconstrói mais forte, mais sábio e mais alto do que antes. O ataque não termina sua história, ele a amplifica. É a prova de que você carrega algo
pelo qual vale a pena lutar e que Deus usará até seus inimigos para te entregar ao seu destino. Porque quando alguém mexe com o escolhido, não impede sua ascensão, ele a acelera. E um dia, as próprias pessoas que zombaram da sua luta não terão escolha a não ser testemunhar a sua elevação, não pelas suas mãos, mas pelas de Deus. Conclusão: a verdade inabalável sobre os escolhidos. Ser escolhido por Deus não é sobre status, é sobre entrega, não é sobre poder, é sobre propósito. Significa caminhar pelo fogo e sair refinado. Significa ser incompreendido, testado e às vezes ferido, mas nunca abandonado, para aqueles que se levantam contra um escolhido. O aviso é claro: Deus os defenderá. Reverterá cada maldição, removerá sua paz, colapsará seus planos e ainda usará seu ataque para levantá-los mais alto, não por crueldade, mas para revelar sua justiça e glória. E para os escolhidos que estão ouvindo agora, mantenham sua paz. Você não tem que se explicar. Você não tem que lutar cada batalha. Você não tem que provar seu valor. Apenas continue caminhando com Deus. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ele ouve as orações sussurradas no escuro. Ele transformará cada injustiça em um testemunho. Ele usará cada ferida para revelar sua força. E quando a poeira baixar, aqueles que se puseram contra você saberão, não pelas suas palavras, mas pela sua vida, que você é escolhido, coberto, intocável por qualquer coisa fora da vontade dele. Porque não importa quem trama, quem fala ou quem se levanta, a mão de Deus nunca perde o controle sobre aqueles que ele chama de seus.